Olá pessoal, então eu vou aqui gravar alguns videozinhos extra para vocês. Vou fazer isso em partes, tá? Para que o vídeo fique menor, mais fácil para ser é, feito o upload para dentro do YouTube e que vocês possam também assistir fracionado sem precisar ficar se lembrando de algum momento específico. Provavelmente acabe ficando um pouquinho mais confortável. A ideia básica é ajudar vocês no mapa, caso alguém ainda tenha alguma dificuldade, e na programação em si. Então a proposta para essa atividade é bastante interessante. A ideia que eu tive para vocês é de trazer um protótipo de um jogo da velha, tá? Para isso é necessário, como todo mundo já deve conhecer o jogo da velha, eu preciso de um tabuleirinho, né? Uma gradezinha de 3x3, tá? Cuidado que esse 3x3 não é a quantidade de riscos que você faz para desenhar o jogo da velha. A ideia, na verdade, é que você tenha a quantidade de espaços para serem utilizados. Então, vamos imaginar aqui, seria algo tipo isso aqui. Então, teoricamente, eu tenho um espaço aqui, outro aqui, outro aqui. Então, 3 colunas e eu tenho 3 linhas, ok? Se eu fosse contar a quantidade de riscos mesmo, eu teria 2 na vertical e 2 na horizontal. E aí, com isso, não é o que está sendo imaginado aqui, tá? Então, a matriz é de 3 colunas para inserção de símbolos X e bolinha lá, ou X e a letra O, que eu vou utilizar aqui, e 3 linhas, ok? Vou até deixar isso aqui, não vai atrapalhar. Eu só vou colocar como comentário, porque senão ele não acaba não compilando. Isso é um recurso bastante interessante, você pode sempre colocar comentários para te ajudar em termos de apoio para desenvolvimento em geral. Então, deixa o comentário aqui. Para isso, eu preciso que o preenchimento seja pensado em que tipo de símbolo ou qualquer coisa assim que vai ser utilizada para serem adicionados nessa tal dessa matriz de 3x3. Eu optei pelo X e o O maiúsculo, pois são caracteres parecidos com aquele que a gente faz a caneta mesmo quando brinca com o jogo no papel. A ideia básica é a mesma de sempre, então vence quem completar uma sequência de caracteres iguais, X ou bolinha, em uma mesma linha, coluna ou diagonal. Então a regra do jogo é basicamente essa, todo mundo já deve ter uma noção. E aí vem a parte principal. Aqui, ó, pessoal, eu tenho o código base, não tem nada diferente do que eu sempre venho utilizando com vocês nos estudos. Eu preciso declarar, preciso pensar em como trabalhar com isso. Então, imaginando, né, que a pessoa que está desenvolvendo está começando do zero, ó, não tem código nenhum copiado da internet, não tem nada para me basear. Eu tenho que imaginar a solução. Então, a princípio, eu preciso de uma matriz 3x3. Como X e bolinha aqui são representados pela letra X e pela letra O, eu vou utilizar então uma matriz do tipo character. Então eu já posso pensar nisso. A estrutura de dados sempre pode ser uma das coisas que você pode pensar primeiro, porque é o desenvolvimento do teu raciocínio. Posso chamar de matriz o tabuleiro do jogo, a gradezinha? Pode chamar de matriz, de grade, de tabuleiro. Eu só não posso usar palavras reservadas na linguagem C. O bom é que um editor como esse Replit aqui, que é online, ou o próprio deve ser mais, que a maioria de vocês deve estar utilizando, ele indica com cores, então ajuda. Por exemplo, toda palavra reservada, ó, ela fica em cor azul. Então, se matriz tivesse ficado com cor azul, eu teria problemas porque daria algum conflito na hora dele gerar o arquivo para execução. Aí, a matriz é 3x3, e com isso eu já tenho meu tabuleirinho de jogo da velha criado. Ah, professor, tá pronto já? Então, já posso começar a pensar no jogo? Calma. Para o desenvolvimento do jogo, eu preciso de mais algumas variáveis. Por quê? Porque eu preciso de interação com o usuário, eu preciso que esse tabuleiro vá sendo preenchido e tudo mais. Então, para isso, eu preciso de alguns controles. E eles podem ser feitos usando uma variável do tipo inteiro. Por quê? Porque eu vou pensar, por exemplo, em uma variável x e uma outra variável y, que elas podem ser utilizadas para que o usuário, a pessoa que está jogando, ela diga se vai ser na posição da matriz 0, 1 ou 2. Lembrando que
Isso foi comentado em aula ao vivo, aula conceitual. Uma matriz 3x3 significa que as linhas e as colunas dessa matriz, tá? Elas são numeradas de 0 a 2. Tanto linha quanto coluna. Cuidado. Então, essas variáveis x e y vão servir para armazenar a posição onde a pessoa quer que seja inserido o símbolo. Ah, professor, mas eu vou inserir o x ou a bolinha? Para não ter perigo de algum, digamos, inconveniente assim com relação à quebra das regras, porque ou a pessoa coloca um x e o outro jogador coloca a bolinha, mas caso você esteja testando o jogo e esteja jogando sozinho, você poderia colocar tudo x e já ganharia logo na terceira jogada. Então, em vez da gente dizer para o usuário, ó, você vai digitar qual símbolo para colocar na posição, não. A posição vai ser especificada pelo usuário, mas o símbolo que vai ser colocado vai ser o da vez de quem está jogando, que é, por exemplo, o primeiro jogador é X e o segundo é bolinha. Então, em vez de eu pedir para o usuário dizer se ele vai colocar o X ou a bolinha, eu vou dizer de quem é a vez. Então, eu preciso de uma variável para dizer se é a vez do jogador 1 ou do jogador 2. Por isso que ela é inteira, 1 ou 2. Com isso, eu já consigo mais ou menos ter uma noção de como ficaria o jogo. Então, vou até colocar outro comentáriozinho aqui, ó. Então, x e y são para as coordenadas e vez do jogador, para controlar se é o jogador 1 ou 2. Sem muito problema aí. Detalhe que isso é só um pensamento inicial, de repente a gente consegue até fazer uma modificação. Um detalhe, é interessante observar o seguinte, quando você vai trabalhar com caracteres, aqui ó, algumas coisas têm que ser tomado cuidado, porque o caractere é um pouquinho diferente do número, é um pouquinho mais chato de você lidar do que o número. O caractere em si, ele é indicado dessa forma, dentro do apóstrofo. Uma frase é entre aspas. Opa. É um pouquinho diferente, pessoal. Então, quando você cita um único caractere, você pode colocar entre apóstrofo. E quando você cita uma frase, uma string maior, né, uma cadeia de caracteres mais longa, você coloca entre aspas. Isso é um detalhe da sintaxe da linguagem C. Um dia que vocês estiverem estudando uma linguagem diferente, caso cheguem a fazer isso aí, pode ser que seja diferente. Então, é só um detalhe da linguagem C. Tudo bem. Continuando, o que eu teria que fazer na sequência? Então, agora começa a desenvolver a ideia do jogo. Basicamente é o seguinte, um jogador joga, depois o outro joga. Aí o outro joga e o outro joga. Quando que o jogo termina? Então, existe aquele momento onde o jogo começa e o jogo termina. Começa com o primeiro jogador jogando. Ótimo. Então, o primeiro jogador que começa a partida é o primeiro jogador. Ótimo. Então, vez pode receber o valor 1, que é a vez do jogador 1. Isso vai ser uma inicialização do nosso código para que a gente possa trabalhar em cima disso. Depois disso, aí entra a vez do jogador. Só que para controlar essa quantidade de jogadores que vão se alternando, de jogadas que vão se alternando até que alguém vença ou até que acabe os espaços lá da matriz, eu preciso de algo que vá me permitindo isso. Então, se vocês forem analisar, está sendo feita uma repetição. Então, para que a gente pense nessa ideia da repetição, nesse laço de repetição, então eu vou dar continuidade no desenvolvimento desse código no próximo vídeo.